Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo para você e vai pingar muita grana nos cofres do Flamengo. A venda de Natan do Real Betis para o Barcelona está quase sacramentada por 30 milhões de euros. Natan, zagueiro revelado pelo Flamengo, que foi jogar no Red Bull Bragantino e depois acabou sendo vendido, passou pelo Napoli, hoje está nessa equipe espanhola. E aí eu vou contar direitinho para você como essa grana vai chegar, quanto vai pintar de grana para o Flamengo e também o que o Flamengo vai fazer com esse dinheiro, tá, pessoal? Então fique atento neste vídeo, porque a gente vai trazer muitos números para você, tá? O negócio é o seguinte, não vou enrolar você não, o Flamengo deve receber mais de 5 milhões de euros, ou seja, cerca de 30 milhões de reais nessa operação. Por quê? O Flamengo detém ainda 12% dos direitos do jogador e há também os 5% do mecanismo de transferências, totalizando aí uma quantia na casa de 5 milhões e 100 mil euros, né? O que é muito dinheiro. É muita grana, tá? Então fiquem atentos para isso, porque o Flamengo tem uma meta ambiciosa para bater no que diz respeito a metas de venda, e eu vou explicar direitinho quanto o Flamengo vai ter que vender de acordo com o orçamento neste ano e quanto o Flamengo já vendeu. Tem uma diferença muito grande, então o Flamengo obrigatoriamente terá de negociar jogadores para bater essa meta, sempre lembrando que o orçamento é a pedra fundamental para a boa governança financeira. Não dá para quebrar o orçamento, tá? Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento, da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, pessoal? Então você não sabe o que está perdendo. Ah, mas como eu chego lá? É simples, muito simples. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Os dois caminhos levam você à capa do site. E a BandBet, eu não vou falar qual é, você vai entrar no site e vai ver. Tem uma mega promoção para você que diz respeito à Copa do Mundo, hein? Copa do Mundo que começa amanhã com o jogo entre México e África do Sul no estádio Azteca, é um repeteco do jogo de abertura da Copa de 2010, então você já pode começar a fazer sua fezinha no Mundial, tá? Então, repito, aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos, tá? Então você notou aí, na introdução, que o Flamengo tem uma meta ambiciosa de venda de jogadores e ele já vendeu menos de 20% desse valor, quer ver só? 250 milhões, 256 milhões de reais, para ser mais exato, o Flamengo tem de exercer para vendas, tá? Então o Flamengo tem essa meta a ser cumprida, tá? Outra coisa, o Flamengo já vendeu 47 milhões de reais, por isso não dá 20% do valor total. Ah, mas quais foram esses jogadores que o Flamengo vendeu? Vamos lá. Iago, Vitor Hugo e Juninho. Juninho, 5 milhões de dólares, né? Então, assim, é uma meta bem ambiciosa, né? E aí, essa venda do Natan, do Betis para o Barcelona, significa um valor superior, para você ter uma ideia, que o Flamengo vai receber do que a venda do Juninho, né? É uma coisa espetacular, assim. O Natan, zagueiro muito promissor, acho que poderia ter sido até mais aproveitado no Flamengo. Deixe aqui nos comentários o que você acha dessa história toda. Foi para o Red Bull Bragantino, se destacou e chegou a jogar no Napoli. Napoli, que é um grande do futebol italiano, né? Nas últimas 4 temporadas foi campeão 2 vezes e a Inter campeã outras 2 vezes, né? E aí foi para o Real Betis e fez uma baita temporada. Tanto que está despertando a cobiça do Barcelona, um dos maiores clubes
do futebol mundial. Então, um jogador que merece tudo isso, assim, eu acho muito bom de bola, o Natan, zagueiro que atua ali pelo lado direito e tal. Repito, poderia ter sido mais aproveitado pelo Flamengo, né? E poderia, hoje, o Flamengo estar vendendo o Natan por 30 milhões de euros, que é uma quantia absurda, e aí ajudaria muito o Flamengo a bater essa meta, tá? A gente traduzindo essa meta aqui, vai de 256 para 47, são mais de 200 milhões de reais. Né? Isso dá 50 milhões de dólares. É muita coisa, é muita coisa. Já imaginou vender 50 milhões de dólares? Será que isso diz respeito também ao atual momento da base do Flamengo? Pode ser. Eu acho que o José Boto vai ter que cuidar melhor desse aspecto, né, do Flamengo, que é a base, para que possa conseguir fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro com essa história toda. Porque senão vai ter que se desfazer de alguns jogadores importantes do elenco. É claro que tem a Copa do Mundo, o Flamengo tem 9 jogadores disputando a Copa do Mundo, e esses jogadores podem se valorizar, né? Podem e devem se valorizar. E aí o Flamengo vai, nessa possibilidade de haver valorização de jogadores, acabar se tornando um vendedor nesse momento, né? Até porque não haverá grandes chegadas, tá? O Flamengo não vai comprar o Thiago Almada, o Mastantuono, tem essa história aí de empréstimo, tal, de possibilidade, aquela coisa toda, mas não vai comprar nenhum grande jogador. Por quê? Gastou, aí vamos botar aqui na ponta do lápis, 42 milhões de euros para trazer o Lucas Paquetá. Para mim, uma baita contratação, né? Mas o Flamengo gastou muito, deixou de reforçar outras posições. Gente, o Flamengo já tem um baita elenco, cara. Tem um baita elenco. E o Lucas Paquetá é muito mais do que uma cereja no bolo. E é caro, porque é um jogador que carrega consigo, ou carregava consigo, a etiqueta da Premier League. E jogador que disputa a Premier League é caro mesmo, cara. Ele quase foi contratado pelo Manchester City, a pedido do Pep Guardiola, então técnico da equipe da cidade de Manchester, por 80 milhões de libras, cara. Então eu acho o quê? Que o Flamengo ia tirá-lo do West Ham por uma bagatela? Claro que não. Então, assim, foi um reforço muito importante naquele momento. Houve um período de transição, ele jogaria, em tese, como meia pelo lado direito, como deve jogar, aliás, na seleção brasileira, cortando para dentro, abrindo o corredor para as ultrapassagens do lateral, e, na minha opinião, acaba rendendo mais como um meia um pouco mais recuado, né? Então, pode jogar, para mim, o meio-campo dos sonhos do Flamengo, meio de campo, tem Jorginho, Paquetá e Arrascaeta. É muita qualidade. E essa turma sabe marcar, o Arrascaeta menos, mas Jorginho e Lucas Paquetá sabem marcar. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.